Agraschi. Foi também diretor de assuntos criminais do Ministério da Justiça francês. Com a palavra, o senhor Jean-Marie Wert. Ministro da Justiça, eu tenho a honra que o senhor ficasse um pouco mais tempo aqui no início da minha intervenção. Eu dizia no início da minha intervenção, durante a cerimônia de abertura, que é indispensável que tenhamos uma visão internacional da luta contra a delinquência, o crime organizado, e a apreensão e confisco dos ativos criminais é um elemento determinante. O senhor ministro falou uma coisa muito importante na França, que é os delinquentes, os criminosos do tráfico de entorpecentes, de pessoas, comprennent assez facilement que la peine de prison à laquelle ils ont été condamnés fait partie da sua atividade, dos riscos naturais. Na França, temos, de fato, que os recursos apresentados pelos criminosos são exclusivamente sobre apreensão de patrimônio. O que isso demonstra o que nosso objetivo, na nossa legislação, criando estruturas para chegar a confiscar os bens de forma efetiva. Eu gostaria de falar um pouco da cronologia e da criação da agência, numa sucessão de textos que, em 2004, na França, criaram as varas especializadas. 8 varas especializadas na França foram criadas, uma em Paris e outra em Fort-de-France, aliás, que tem representantes aqui, e que tem uma vocação de cuidar regionalmente dos casos de crime organizado e financeiros mais complexos. Em 2010, teve um texto fundamental, que vou falar mais tarde, que simplifica as apreensões penais e que cria a Agência de Gestão e Recuperação de Ativos apreendidos e confiscados. Mas depois, na cronologia, nós criamos em 2013 um Parquet Nacional Financeiro que, a nível nacional, vai centralizar os casos mais complexos em matéria de delinquência econômica e financeira. E, recentemente, em 2016, nós criamos a Agência Nacional Anticorrupção, que tem uma vocação de prevenção diante das empresas e tem um trabalho importante para ver quais são as problemáticas de conflito de interesses. Ou seja, nós temos um dispositivo step by step, etapa por etapa, que se concretizou para sucessivamente adotar textos legislativos que permitem sermos mais eficazes. Algumas palavras sobre o contexto antes dessas ferramentas. O direito penal francês existia antes disso. Havia possibilidade de confiscos, mas na cultura dos policiais, dos procuradores, dos juízes, era exclusivamente o que era necessário à manifestação da verdade. E foi nisso que a apreensão dos bens durante o inquérito, mas a confisco podia ser feita com outros bens. E são as novas disposições desde 2010 que, além da extensão da possibilidade de apreensão provisória e de todos os bens que depois poderiam ser confiscados definitivamente, permitiu de ampliar o campo das possíveis apreensões, porque não se trata apenas, a partir daí, dos bens que serviram a cometer uma infração, mas também dos bens que foram o produto direto ou indireto da infração. Apesar que o produto da infração foi misturado com fundos de origem lícita, o confisco pode existir apesar disso.
Até esse texto de 2016, os juízes e procuradores tinham processos civis complexos que dissuadiam, na verdade, de fazer as apreensões, e quando estas foram feitas, os confiscos e execução de vendas eram muito raramente realizadas. Essa constatação da complexidade para os juízes e os procuradores de apreender os ativos criminais era acrescida nos policiais de uma falta de cultura para determinar a situação e avaliar a situação patrimonial dos infratores. E meu colega de Paris ontem, aliás, falou da criação, ao mesmo tempo, de uma plataforma nacional de identificação dos ativos criminais, com especialistas, policiais militares, que vão transmitir para todos os serviços policiais a nível nacional uma cultura de identificação do patrimônio sistemática, apesar que a infração tenha sido sobre o bem confiscado. E quando há uma diferença significativa entre a renda legítima suposta do delinquente e toda a riqueza e patrimônio que ele adquiriu, então essa conjuntura do trabalho dos policiais, dos investigadores, com instrução do juiz e procuradores de sistematizar através de um inquérito não só os elementos que caracterizam a infração, mas sim a culpa do autor, mas também seu patrimônio, os veículos, apartamentos, as ações e os diferentes bens. Isso na França e no estrangeiro. Então, a criação da agência é fruto de um consenso do legislativo, executivo e judiciário, porque, na realidade, é algo muito excepcional. Na França, o parlamento é provocado para criar projetos de leis pelo governo e, na maioria dos casos, ele tem a possibilidade de iniciar um projeto de lei e, nesse contexto de um projeto de lei do parlamento que iniciou a lei de 2010, que trouxe essa simplificação da apreensão penal, e o governo, a partir daí, redigiu uma emenda que cria essa agência. Eu estive à frente do Ministério da Justiça, da vara do Ministério da Justiça, quando o texto foi elaborado. Eu me lembro desse contexto porque acompanhei o ministro da Justiça no Parlamento, na Assembleia Nacional e no Senado. É extremamente raro que um texto seja objeto de unanimidade em todas as bancadas do Senado e do Parlamento. E quando criamos a agência, isso foi verificado. E nós podemos observar um sentimento de unanimidade, porque era algo necessário, algo de que todo mundo era convicto. E essa estrutura foi necessário que seja criada. Desde o início, nós trabalhamos com interministerialidade. Eu acho que é um conceito mais difícil de... Puisque, je le dirai à l'instant, cette structure est sous double tutelle do Ministério da Justiça, mas também do Ministério do Orçamento. E nós trabalhamos sobre a redação dos textos da Lei de 2010, do Decreto de fevereiro de 2011, em parceria de tal forma que essa visão interministerial, Justiça e Orçamento, traga garantia de sucesso no futuro. Justamente porque nós estudávamos todos os assuntos e vimos todos os problemas ligados à apreensão imobiliária, que vou falar mais tarde. Agora eu vou falar da organização e funcionamento da agência. Foi criada sob forma de um estabelecimento público de caráter administrativo, autônomo. Então, as trocas que nós tivemos ontem, as interrogações eram sobre quem decide. Então, são os juízes. A agência não vai nunca ter iniciativa de qualquer venda de um bem, confiscação de bem
é um serviço feito para o juiz, ou seja, uma estrutura autônoma que tem dupla tutela do Ministério da Justiça e do Orçamento, e o decreto que define a composição da agência previu que sua direção seja confiada a um magistrado da ordem judiciária. Hoje está a cargo do procurador Anne Romanoff, e que o presidente do Conselho de Administração, que tem vocação a definir as grandes orientações e os eixos dessa agência através de contratos públicos, também deve ser um magistrado do Poder Judiciário. Eu tive a honra de exercer o cargo de presidente do Conselho de Administração, e composto de diretores gerais da Polícia Nacional, diretores da Gendarmeria, alfândega, de casos criminais do Ministério da Justiça, de diretores gerais das Finanças Públicas e também de pessoas qualificadas, oriundos da universidade, o direito especializado. E tem um secretário-geral também que é membro da administração das finanças. Então, ao longo do desenvolvimento da agência, desde fevereiro de 2011, a escolha das pessoas, dos colaboradores da agência foi feita de forma extremamente aprofundada, ou seja, os juízes, os procuradores, os policiais, alfandegários, especialistas em finanças. Essa interministerialidade favoreceu a coesão das competências, e isso eu acho uma das explicações mais naturais do sucesso da agência. Mais ou menos 40 de pessoas hoje em dia que trabalham na agência, é pouco para um país que tem 65 tribunais, que tem 8.500 juízes e procuradores, mas na verdade houve uma série de acordos que nós assinamos com os tabeliões, os cartórios, com a justiça, com alguns órgãos também, que permitiu delegar algumas tarefas sob a autoridade, porém, da agência. Isso com o trabalho dos magistrados, sejam eles juízes ou procuradores. E hoje a agência está organizada em 3 polos. Tem um polo jurídico, um polo operacional e um polo de gestão. O polo jurídico executa as decisões de justiça, registra, executa as apreensões, gera o numerário, as contas bancárias, os créditos. Em 2018, por exemplo, nós gerimos 19.000 novos casos que a agência integrou e administrou. Ele executa também as decisões de restituição, pagamento de créditos públicos, ele indemniza também as partes civis, as vítimas, e vou falar depois disso. E no ano passado tivemos mais de 8 milhões de euros. Ele executa as decisões de confisco para o Orçamento Geral do Estado, da missão de luta contra a droga e do Fundo de luta contra o proxenetismo. O polo operacional, ele auxilia os magistrados e investigadores, e foi convocado diariamente pelos juízes e procuradores. Ele administra assistências em processos franceses e internacionais, pedidos de assistência. Ele detém o monopólio de publicação de medidas fundiárias, porque existe a necessidade de transparência, que é o caso aqui no Brasil também, ou seja, um bem apreendido e confiscado deve obedecer a regras transparentes, e que as pessoas interessadas devem ter acesso a essa informação. Então, quem faz essa publicidade é o polo operacional. Em terceiro, o polo de gestão, estruturado em 2 unidades, uma unidade de gestão imobiliária, encarregada da avaliação e da cessão dos ativos imobiliários, e uma unidade de gestão mobiliária para avaliação e cessão de ativos mobiliários.
Mas para ter esse sucesso e transformar essa lei unanimemente votada para um decreto em 2011, foi preciso um investimento em termos de formação. A Escola Nacional de Administração foi apresentada pela delegação, fez um trabalho muito importante nas varas especializadas, não somente para os juízes e procuradores, mas todos os funcionários. Houve um trabalho muito importante de formação nos policiais para que esse novo dispositivo de apreensão penal e de confisco seja realmente integrado e que seja uma reação natural para todos esses atores sucessivos da cadeia penal para pensar a apreensão e pensar o confisco. Essa formação continua porque os atores mudam, as funções mudam, mas a cada vez que há colegas que assumem novas funções, os juízes procuradores, eles trazem com eles essa bagagem, essa formação e uma dimensão real para uma boa apreensão e confisco de ativos criminais. Eu acho que a agência, eu posso afirmar que a agência se inscreveu naturalmente na paisagem jurídica francesa, porque ela tem um valor agregado incontestável, ela convenceu rapidamente todos os atores da justiça. Agora eu vou falar do financiamento. Essa agência começou do nada, que era um órgão público, e no primeiro ano o Orçamento Nacional do Estado forneceu avanços para o funcionamento da AGRASC, através do financiamento, da remuneração dos atores, mas a verdade é que a agência tem a vocação de se autofinanciar. Não somente hoje, mas desde o segundo ano de funcionamento, ou seja, desde 2012, a agência não custa um tostão ao contribuinte francês. Por quê? Porque os recursos originários de uma parte da venda dos bens confiscados e do produto da aplicação dos valores apreendidos, isso assegura a gestão dos ativos confiscados, e a agência hoje é totalmente, desde 2012, autônoma financeiramente. E vou dar alguns números mais tarde. Agora vamos falar das missões da agência. Quais são as missões definidas pela lei? Através do decreto também, que definiu sua organização, e quais são os objetivos. Primeiro objetivo, que foi falado nos trabalhos de ontem à tarde, gestão centralizada de todos os montantes apreendidos no âmbito de processos penais. E até então, 165 tribunais da França e ultramar tinham para cada um deles cofres ou contas bancárias onde os valores eram depositados. E tinha dificuldade de rastreabilidade, dificuldade também de restituição quando havia prova de inocência de algum acusado, ou em caso de confisco também, então havia essa dificuldade de restituição. Então, a primeira tarefa da agência foi, através da lei, de reunir o conjunto do numerário apreendido numa única conta, e no final de ano de 2018, mais de 1 bilhão de euros estavam na conta na conta da agência, que é um banco público. Os juros, os lucros, da agência contribuem, uma parte contribui mais ou menos 8 milhões a financiar o seu funcionamento. O resto é financiado à altura de 6 milhões de euros, por exemplo, no ano passado, naquilo que o legislador considera para a agência como funcionamento necessário, e as ventas realizadas nos confiscos judiciários, e foi definido um valor anual que a agência deve perceber e deve ganhar nessa conta.
E uma parte desses valores das vendas feitas pela agência é utilizada para o funcionamento de forma geral. Então, essa centralização foi muito importante e permitiu a rastreabilidade de vários crimes. Eu me lembro que até um determinado momento nós tivemos alguns valores que as varas especializadas usavam para casos mais complexos que exigiam mais recursos. E, além disso, o legislador convocado pelo Ministério da Justiça votou uma lei que permitiu, por exemplo, que 240 milhões que não foram identificados sejam recuperados pela agência. Então, nós temos um amparo legal para fazer esse tipo de ação. Esse valor pode ser destinado e restituído aos criminosos se for comprovada a sua inocência. Perdão. Então, essa primeira missão, gestão centralizada. A segunda é depósito, restituição do dinheiro para o orçamento do Estado. E uma vez os confiscos realizados, os carros, os móveis, os imóveis e o dinheiro apreendido, pode ser, quando se trata de casos de entorpecente, por exemplo, ele vai direto para o legislador no fundo criado para a luta contra a droga. E vocês têm uma estrutura aqui no Brasil que faz mais ou menos isso, ou seja, a renda de confiscos definitivos executados de tráfico de drogas vai numa missão interministerial de luta contra drogas. E no ano passado nós repassamos 12 milhões de euros. E nós também usamos o fundo contra o proxenetismo. E tem também o conceito de arrependidos, ou seja, são atores que colaboram com a justiça. E nós precisamos, então, encontrar outros meios para investir nisso. Um exemplo também que ilustra a lógica da delinquência organizada, dos casos de corrupção. Nós precisamos ter ferramentas que permitem diretamente financiar essas operações que vão facilitar o trabalho de atendimento desses casos. E a boa saúde da agência permitiu que no ano passado de restituir muito dinheiro para ações sociais após a autorização do legislador, e nós fizemos algumas modificações de textos e nós conseguimos também fazer funcionar o serviço de polícia, aduaneiros e serviço de justiça também, com 9 milhões de euros no ano passado. Os policiais e gendarmes e procuradores são mobilizados para praticar essas apreensões e confiscos. Nós sentimos a necessidade que sejam incluídos no orçamento geral do Estado. Isso permitiu financiar e o Conselho de Administração que faz esse tipo de retribuição. Ontem à tarde, em Paris, por exemplo, o Conselho de Administração da agência se reuniu para decidir, para validar essa repartição de fundos entre projetos que são apresentados pelas instituições e que têm todos uma ligação com o crime organizado. E não é para pagar computadores ou administração, mas são meios dedicados à luta contra o crime organizado.
ou para organizar colóquios, e a Graça que contribuiu ao apoio financeiro da organização de colóquios, ou seja, é uma verdadeira lógica de coerência que mobiliza e incentiva os diferentes atores que se sucederam na apreensão e confisco de bens. Agora vamos falar das vendas antes do julgamento. É algo que é muito importante, e a lei deu um monopólio à agência para executar decisões dos juízes. Em termos de venda antecipada antes do julgamento, naqueles imóveis em que a conservação não é necessária ou pode diminuir o valor do imóvel, você pode vender para não deteriorar e preservar o imóvel, o bem. E também fazemos isso quando o proprietário não é identificado. E nesse caso, os colegas magistrados franceses falaram dessa revolução, eu diria, que aconteceu no sistema jurídico francês, notadamente com esse dispositivo. Ou seja, nós levamos em conta a duração do processo, e quando encontramos bens que podem ser apreendidos, nós fazemos isso, e isso para evitar, como eu disse, a desvalorização desses bens. Esclarecimento. Essa agência não tem vocação de administrar todos os lacres da França. Por exemplo, ontem nós vimos carros, helicópteros. Tem iniciativas próprias, e cada procurador na França encarregado da execução da decisão, e ele pode vender, decretar a venda de algum bem para liberá-lo, e que são em garagens e parques semipúblicos. Eu fui procurador-geral no sul da França, por exemplo, em Marselha, aqui uma vara importante. Os custos de jardinagem, de manutenção de veículos por ano eram de 1 milhão de euros. Ou seja, a vara de Marselha viu que é muito caro manter esses veículos. Então, hoje em dia, nós temos uma política diferente, nós temos uma avaliação precisa dos veículos, e nós tentamos evitar a sua degradação. E a agência tem vocação de apreensão complexa, e para as quais tem atos de administração. Eu digo que em termos de publicação no escritório de hipotecas, informações também das administrações públicas. A agência tem bens, tem numerário, verbas que ela recuperou, e há uma decisão de liberação desses bens, e nós nos aprontamos para restituir a informação prévia da administração pública. Vai permitir dizer se existem multas, existem impostos a serem deduzidos. A indenização das vítimas. Eu dizia há pouco, as vítimas na França viram sua situação evoluir muito na França. Alguns dizem até muito, até demais. Pessoas que participaram em audiências penais na França, onde o contencioso da indenização foi tratado após ou durante a prolongação do caso penal, dizem que o peso da parte civil está muito importante, e elas podem obter o pagamento prioritário do que lhes é devido antes do pagamento de outras indenizações. No ano passado, 2018, 1 milhão de euros foi pago a esse título. Não vou falar a respeito da necessidade da implementação de um registro das apreensões e confiscos.
quais são os bens e qual é o seu destino. Vou insistir a respeito da assistência aos tribunais, às varas. A cada ano são milhares de solicitações por telefone, por e-mail, de juízes, procuradores, oficiais de polícia judicial, que querem saber ou querem conselho sobre a viabilidade técnica ou jurídica dessas apreensões patrimoniais. Quando eles estão pensando em fazer uma apreensão, eles contatam a agência para ver se, do ponto de vista material, esta referência, as referências imobiliárias, etc., bancárias, estão corretas. Não é a agência que está se substitui ao juiz, eu estou dizendo aqui mais uma vez, é, na verdade, uma prestação de ajuda para facilitar a decisão dos juízes. Em 2018, 800 imóveis, apartamentos, casas, etc., foram confiados à agência, além daquelas que ela já tinha, e que foram assumidos pelo polo operacional da agência. Esses 800 imóveis vêm de 125 jurisdições. Isso quer dizer que não são apenas as grandes jurisdições como Paris ou Marsella, mas a cultura dessas apreensões se difundiu de uma forma muito ampla, porque num grande número de jurisdições, de tribunais, essa prática foi multiplicada. 140 foram confiscos definitivos, 83 imóveis foram vendidos pela agência por via de tabelionatos com quem a agência estabeleceu uma convenção nacional. Estamos aqui também falando de mandato de justiça e cooperação internacional. Com o mandato judiciário, a agência pode garantir a venda de bens apreendidos na execução de qualquer solicitação de cooperação de uma autoridade estrangeira. Essa cooperação internacional está fundamentada juridicamente para os países da União Europeia, numa decisão quadro. Na França, em caso de cidadãos da União Europeia, está muito fácil. Isso é feito por autoridades francesas em benefício das autoridades estrangeiras de outro país. Em 2006, isso foi bem explicitado, mas existem vários outros países, como o Canadá, os Estados Unidos, etc., só por que não com o Brasil? O reconhecimento de uma assistência mútua permite fazer a apreensão e depois o confisco em benefício da autoridade judicial estrangeira, com uma possibilidade de repartição do preço da venda, frequentemente de meio a meio, metade para a autoridade estrangeira que solicita, metade para a atividade do Estado francês que faz. Em 2018, 45 imóveis foram apreendidos a pedido de autoridades judiciais estrangeiras. Temos um instrumento específico para a gestão e para o seguimento, o acompanhamento dessas solicitações. Temos 150 em curso e várias outras oriundas da França para autoridades estrangeiras. Existem regularmente conferências com colegas britânicos, americanos, etc. E também temos a nossa rede de juízes de ligação da França em outros países. No final dessa intervenção, gostaria de dizer que a agência teve que se adaptar a novos ofícios, a novas competências. Gerir um imóvel, como foi evocado aqui, por exemplo, foi apreendido, o que vamos fazer com ele? Quando pegamos um imóvel, um apartamento, temos custos de seguro, provavelmente obras a serem realizadas, existe recebimento de aluguéis, se esse imóvel estiver alugado, e são serviços da agência que se encarregam de gerir isso, muitas vezes com convenções, acordos com administradores. Isso simplifica o trabalho dos juízes
países que pedem à agência que se ocupem desses bens apreendidos. Então, foi necessário, e eu constato isso, já estive na agência por 6 anos, desenvolver competências em áreas que não eram naturais para juízes, para escrivães e outros agentes policiais e tudo. Mas tudo isso pressupõe que a agência tem um fundo financeiro, e ela tem isso. Regularmente há um controle do Tribunal de Contas. No ano passado, por exemplo, os resultados da agência, não vou dizer que são plebiscitados, mas eles são analisados e verificados. 2 exemplos que eu vou dar. Um exemplo com a proximidade do Brasil, para ver o valor agregado e o know-how da agência. Nós temos uma fronteira de mais de 700 quilômetros de fronteira terrestre entre a França e o Brasil. Existem minas de ouro, que é uma exploração regular, lícita, e depois existem os garimpeiros clandestinos que extraem ouro de forma ilegal e clandestina, que utilizam mercúrio nas suas atividades. Durante anos, sucessivamente, todo esse ouro poluído por mercúrio se acumulava no Tribunal de Cayena, criando um problema de meio ambiente e de saúde pública para os funcionários do tribunal. Em 2012, o procurador nos chamou e disse: agência, Agrasc, vocês podem fazer alguma coisa aqui? Nós fizemos isso. Fizemos um leilão, uma venda pública, contratamos uma empresa especializada, com segurança jurídica, tudo para que aqueles 150 quilos de ouro fossem despoluídos, se retirasse o mercúrio daquele ouro, que nos permitiu recuperar mais de 100 quilos de ouro, transformá-los em lingotes, em barras de ouro, e fazer uma venda, prestando muita atenção ao curso do ouro, ao curso internacional, que trouxe milhões de euros ao Estado francês, que foram imediatamente depositados no orçamento geral do Estado. Senão, eles ainda estariam lá no cofre do tribunal, no subsolo do Tribunal de Cayena. Essa operação, em 2012, foi renovada alguns anos depois, porque infelizmente os garimpeiros clandestinos continuam nas suas atividades. Segundo exemplo, num caso de enriquecimento ilícito internacional, foi apreendido um imóvel em Paris, e no seu subsolo havia uma dúzia de veículos de luxo, tipo Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, etc. O juiz se deu conta que o processo iria durar muito, ela durou vários anos, e o que fizemos? Vamos colocá-lo numa garagem especializada, pagar os custos de estacionamento, e a decisão do juiz, e não da agência. O juiz tomou a decisão de vender esses veículos. E, aliás, foi necessário, em primeiro lugar, de consertá-los. Isso era de um filho de um dirigente africano que dirigia de um modo um pouco ousado, digamos assim, e esses veículos tiveram de ser recuperados. Eles foram todos vendidos em leilões especializados. Esses carros foram vendidos por milhões. E se por acaso o interessado fosse liberado, esse dinheiro do valor dos veículos seria restituído, mas seria o valor do momento da apreensão e não do momento da venda. E isso fez com que essa mudança de cultura, como os colegas falaram ontem, foi ilustrado, e nos últimos tempos a agência foi, por exemplo, teve a apreensão de drones, de culturas de ostras no oceano, várias competências que tiveram de ser adquiridas pelos funcionários da agência,
para que pudéssemos oferecer aos juízes que nos solicitam aqueles serviços esperados. A cada ano, finalmente, no seu relatório de atividades, a AGRASC formula uma série de propostas de melhora dos textos e que frequentemente isso é levado com grande consideração. Vou acabar essa minha dizendo que os termos da diretora-geral Niane Kostomarov nos últimos relatórios. A agência se tornou uma verdadeira alavanca de modernização das políticas públicas em matéria penal. Acredito que essa é uma convicção amplamente compartilhada na França. Todos os seus agentes, a sua estrutura flexível e singular, a sua autonomia de estabelecimento público, seu ancoramento na instituição jurídica francesa são a garantia dos seus bons resultados, do seu sucesso, mas são também o seu imenso potencial. Em algum momento eu quis minha apresentação hoje pela manhã, já ontem eu tinha constatado que havia um certo número de perguntas que tinham sido feitas e outras que não tinham podido ser feitas. Mas aqui, no final da manhã, eu gostaria de oferecer a possibilidade ao público de voltar a comentários sobre essas minhas observações, mas também, talvez, de falar ou de comentar as intervenções dos colegas franceses e brasileiros ontem, para oferecer, acredito que num colóquio, que frequentemente o sucesso do colóquio depende da interatividade entre os participantes. E é isso que eu gostaria que fizéssemos agora. Muito bom dia. Bom dia. Queria aproveitar a oportunidade de fazer um questionamento relacionado à importância que a publicidade relacionada à aplicação dos recursos recuperados tem para todo esse processo. Eu tive a oportunidade de conhecer no mês passado a AGRASC, junto com o Dr. Bediora, e um dos pontos que me chamou a atenção em especial foi a importância que se dá na questão atinente à publicidade que se faz desses recursos recuperados. Eu lembro até que na sala tinha lá uma foto de um veículo, né, e lá apontaram, esse veículo aqui foi um dos que a gente vendeu e esse recurso foi aplicado em determinada política. E aí, se o senhor puder compartilhar um pouco da importância disso para todo o sistema, eu agradeço. Eu entendo a sua pergunta. O fato que na motivação dos atores dessa cadeia penal, mas também na opinião pública, isso é importante. Eu falei agora há pouco dessa unanimidade no parlamento. O parlamento representa o povo francês. E se houve essa unanimidade no parlamento, porque realmente teve, na opinião pública, a ideia de que a credibilidade das decisões da justiça possam ser respeitada e comprovada, porque os criminosos internacionais e nacionais precisam ser punidos adequadamente. E nós não podíamos deixá-los fazer e cometer crimes com certa facilidade. E nós precisamos impedir sua renda também. Ou seja, a opinião pública sempre foi muito alerta e sempre acompanhou esses casos. Então, a agência tem uma missão de publicidade, de publicação, de comunicação importante para nós, não somente nos atores envolvidos.
mas também na opinião pública. Nós mostramos o que acontece, nós procuramos ser transparentes. Então, a credibilidade da instituição judiciária na França passa pela rapidez, como vimos no mundo inteiro, mas também pela efetividade, eficácia da execução das decisões da justiça. E quando eu falei agora há pouco do fato que os delinquentes se acomodam, de certa forma, de uma pena de prisão pronunciado pelo Estado e apreensão de seus bens, de seus veículos, mas porque os vizinhos, os moradores, os cidadãos não aguentam mais que haja pessoas que rodam com carros de luxo, ao passo que eles não têm recursos. E a região de Marselha, que eu conheço, é algo extremamente preocupante. Nós podemos ver em bairros tráfico de entorpecentes, tráfico extremamente grave, e nós vemos gente que dirige veículos de luxo, e isso choca a sociedade, isso interpela a sociedade. A sociedade não entende esses casos, ou seja, o legislador precisa agir, os juízes, os procuradores também precisam tomar medidas para que a riqueza devida ao trabalho seja valorizada, mas também atos de delinquência, de crime que nutrem patrimônios de forma ilegal sejam punidos e sejam evitados. E nós precisamos canalizar também essas coisas de forma concreta e que os carros sejam apreendidos e vendidos, se for o caso, no benefício do Estado. Tem uma nova disposição que eu falei ontem, de Fort-de-France, é a possibilidade que o legislador ofereceu de colocar à disposição os bens apreendidos para os serviços de investigação e o serviço de alfândega, ou seja, os carros usados pela polícia, que os policiais sonham de ter à sua disposição, nós podemos oferecê-los e oferecer esse tipo de meio. Com algumas ressalvas, com, por exemplo, um veículo que esteja muito caro, tem os custos de manutenção e nós procuramos levar em consideração isso e antes de oferecer o serviço. Ou seja, é um campo muito amplo e você tem razão de dizer que nós precisamos ter um retorno nesse investimento da administração. E nós precisamos ter uma comunicação oficial da agência, precisamos ser transparentes dos meios financeiros à nossa disposição e de todas as ações que nós fazemos. Não sei se eu respondi. Obrigado. Micro. Bom dia. Com relação a uma parte de avaliação dos ativos, muitas vezes o crime de lavagem ele faz uma integração desses recursos por meio do mercado de capitais, comprando cotas de empresa, ações de empresas, né? E esses valores imobiliários muitas vezes precisam de uma questão de uma avaliação do ativo e até propriamente da manutenção do seu valor econômico, né? Uma das retóricas que são usadas quando se fazem impedimento de bens e até acordos de leniência no Brasil é que se as empresas forem multadas ou perderem o numerário, você estaria destruindo a tesouraria da empresa, os projetos, os empregos, e muitas vezes uma alternativa poderia ser entrar dentro do patrimônio do sócio que foi condenado por crime e você confiscar ações, cotas de empresas, esse tipo de questões, né? Dentro disso, eu acredito que um veículo financeiro, no caso um fundo de investimento, alguma coisa, seria uma possibilidade que não só absorveria dinheiro em espécie, mas absorveria diversos tipos de ativos, né? Dentro do modelo francês, dentro da agência, existe um veículo financeiro estruturado, um fundo de investimento, a preocupação dessa parte de avaliação de ativos imobiliários e, bom, alguma solução nesse sentido? Obrigado.
Quando se trata de móveis, sim, nós temos avaliações que são feitas, mas também peritos nomeados para avaliar um bem. Quando se trata de ações na sociedade, porque tem ações sociais também, essas coisas acontecem. Eu me lembro que de um grande homem de negócios, empresário francês, que tinha ações importantes e suas ações foram apreendidas, não confiscadas. E nós colocamos... Você tem razão de dizer que a agência tem competências, mas ela não pode se transformar num ator econômico. Nós precisamos tomar cuidado sobre os limites que podem ser atingidos das ações de apreensão pedidas pelo juiz. Nós não podemos passar desses limites. E nós vamos dar alguns exemplos depois. E a partir do momento que nós falamos de apreensão, precisamos ter uma avaliação das ações sociais, do comércio, da atividade comercial, que administra o patrimônio geral, que avalia o patrimônio geral. Nós precisamos saber também, durante o processo, saber exatamente como não precisamos afetar as atividades comerciais do acusado. Mas graças ao financiamento de especialistas, eu acho que nós financiamos também advogados, porque tem processos e tem decisões que são envolvidas e tem tribunais que são envolvidos. Então a agência precisa... Nós precisamos saber lidar com várias moedas também. Eu falei agora há pouco de ouro, mas tem várias moedas internacionais que nós precisamos lidar, porque tem uma série de indícios, indicadores econômicos que são... E trabalhamos com o pessoal da finança. E nós precisamos ter essas estruturas para ter essa especialização. E na dimensão internacional, a agência não é única, não trabalha só. Nós temos contratos e temos parcerias com outras organizações, com o Canadá, por exemplo, Estados Unidos, Bélgica e outros países no mundo. E tem uma rede que permite para o conjunto desses atores de compartilhar essas reflexões, esses riscos, e nós trocamos com essas agências para saber como é que eles agem, como é que eles lidam com casos complexos. Nós falamos até da jurisdição, do aspecto jurídico, e cada agência, na Bélgica, por exemplo, tem uma dimensão que é totalmente diferente, porque lá também eles têm... Tem sanções que são decididas e nós não temos essa competência. Então você vê que nós temos colóquios, participamos de colóquios para saber como cada agência internacional atua. E tem uma delegação também, falamos dos riscos que envolvem as decisões, e os juízes, quando tomam decisões, eles não podem aprender qualquer coisa. E isso envolve riscos. Essa parceria com outras agências nos permite entender os mecanismos que são utilizados. Não sei se meus colegas podem falar sobre isso, mas é uma dimensão levada em conta sobre o nível de risco e que podemos assumir. Bom dia. Percentual quanto aos delitos, o que vem do que percentualmente, ou seja, quanto se arrecada de qual delito, se existe um estudo específico referente a percentual, quanto vem de tráfico de drogas, de pessoas, de corrupção, enfim, qual é o valor? Segundo, se sendo esses delitos relacionados, se há uma avaliação, e qual é esse percentual desses valores que o senhor disse que há uma divisão com estados estrangeiros, e a que delitos eles se referem? E terceiro, se há a figura da extinção civil na França.
ou seja, de uma extinção não relacionada à condenação criminal. Alors, sur l'extinction civile, il faudra que vous me Extinção civil, seria necessário que o senhor precisasse a sua pergunta. Prescrição civil, sim, mas extinção, eu não entendi a terceira parte da sua pergunta. Talvez fosse uma questão de interpretação, eu não vejo bem a que isso se refere. Extinção civil, prescrição. Extinção civil, ato civil e enredo. Obrigado. O juiz de... Isso não existe na França. Nós temos... Vocês têm essa extinção civil que acho que tem uma característica administrativa. Isso não existe na França. Mais uma vez, a agência tem a vocação de se ocupar de infrações penais que podem ter consequências em termos de perdas e danos, de indenizações às partes civis, mas essencialmente está baseada numa infração penal. Para voltar à primeira parte da sua pergunta, dizer que sim, evidentemente, no relatório anual da agência é feita uma análise sobre a natureza das infrações que deram lugar a essas apreensões, porque para todos os atores da cadeia penal, e eu faço a constatação de que houve uma evolução, ou seja, nos primeiros anos de funcionamento da agência e a apropriação pelos juízes desses textos de 2010 era praticamente 100% de drogas. A origem dos recursos provia praticamente exclusivamente do tráfico de drogas. Os confiscos eram, todas as somas, os recursos eram orientados, portanto, para o fundo da Missão Interministerial contra as Drogas. O desenvolvimento dessa cultura de apreensões pelos juízes, procuradores, magistrados, fez com que, ao longo dos anos, e eu lamento não ter aqui o dispositivo, infrações, houve uma maior diversidade do tipo de infração. Houve, evidentemente, corrupção, fraude fiscal, tributária. Houve esse desenvolvimento nos serviços de inquérito, de policiais, de Ministério Público, juízes que se atacam a questões mais complexas. Histórias, temos, por exemplo, ações de fraudes contra as questões do nosso imposto carbono, estruturas que se põem a vender bônus de taxa carbono. Isso é um tráfico e que foi extremamente importante, é extremamente importante. Então, tem havido essa diversificação em termos de crimes. Não poderia falar aqui de um modo mais preciso, mas é importante que a restituição para o conjunto dos atores daquilo que se envolvia as ações criminosas que levaram à apreensão. Não mais somente drogas. Não sei se respondi ao conjunto das suas perguntas, mas era isto. Redução do tráfico de drogas ou eliminação de alguma organização criminosa. Entendeu? Eu seria extremamente ambicioso, porque finalmente a finalidade última de uma instituição judiciária, de uma estrutura,
que presta serviço à instituição judicial seria de erradicar ou de reduzir o campo de delinquência. Mas eu não acredito que possamos dizer isso por uma boa razão, porque no mesmo período de tempo em que a instituição judiciária francesa, com agências, se dotou de meios que permitiram uma maior eficácia em apreender e confiscar, a imaginação muito florescente dos delinquentes, essa internacionalização do crime, fez com que houvesse mercados que se desenvolveram. Em primeiro lugar, porque da maconha passamos mais à cocaína, a outros tipos de drogas, dificuldades ligadas à Europa em países que legalizaram em parte a utilização de algumas drogas, e a finalidade última de dizer, graças à lei de 2010 e graças à agência, podemos reduzir drasticamente a delinquência, o crime em termos de tráfico de drogas, seria uma grande presunção. Mas podemos dizer que graças à agência e graças à lei, canalizamos, podemos reduzir esse tipo de criminalidade. E mesmo se esses delinquentes imaginaram outras vias, outros meios e outros trajetos, podemos dizer que sim, podemos conseguimos chegar a manter num nível controlado esse tipo de delinquência. Mas é um objetivo muito ambicioso que o senhor evoca e é um objetivo que é preciso relativizar a importância dessas estruturas para este objetivo. Bonjour, Monsieur Coué. Eu gostaria de lhe perguntar, o senhor falou sobre a partilha, o compartilhamento dos valores entre os países que solicitaram à França ações e o Estado francês após a venda de um bem que foi apreendido e depois confiscado. Eu gostaria de perguntar quais são os critérios para chegar à porcentagem dessa divisão. E também, se existe alguma diferença quando se trata de um crime de tráfico de drogas, por exemplo, e do crime de corrupção, quando o Estado estrangeiro é vítima desses crimes. E temos, então, valores que, no caso do Brasil, valores que saem do Brasil e que podem, por exemplo, podem ser colocados na França por meio da aquisição de imóveis ou da aquisição de outros bens. A chave dessa repartição não seria aleatória. Ela proviria necessariamente da convenção ou do tratado que foi assinado entre os países. No plano das convenções, isso é muito claro. Não existe uma declinação por natureza da inflação. É meio a meio, por uma razão simples, que se pode bem imaginar, é que a tarefa, o trabalho da apreensão, da gestão desses ativos, do confisco, da venda, etc., pressupõe um investimento financeiro importante. E na maioria das convenções bilaterais que assinamos, são de 50%. Podemos bem imaginar que numa nova convenção possamos dizer seria 50% para crimes de direito comum, drogas, por exemplo, e se tratar de casos de corrupção que afetam o patrimônio do Estado, poderia ser diferente. Mas não seria caso a caso. As autoridades diplomáticas que originalmente estavam envolvidas no tratado ou na convenção teriam que imaginar essa dimensão e nós temos mais esse tipo de problema e a França, ao assinar com outro país, se houver prejuízos ao Estado estrangeiro, nesse caso seria esse. Nada é impossível, mas tanto quanto eu saiba, em todas as convenções e acordos que foram assinados, sejam europeus ou não,
a repartição meio a meio. Seria necessário fazer um acordo e as duas partes teriam que estar de acordo para que houvesse uma outra distribuição. Mais uma pergunta? Em primeiro lugar, parabéns por sua apresentação, excelente. O senhor disse que uma das fontes de financiamento... O senhor disse que uma das fontes de financiamento eram os... Alô? O técnico, né? O técnico. Não está funcionando o microfone. Preciso mudar o microfone, por isso. O problema é o microfone. Vou trocar. Bom dia. Em primeiro lugar, parabéns pela sua apresentação, excelente. O senhor disse que uma das fontes de financiamento da agência são os juros oriundos da venda dos bens apreendidos e em caso de não condenação ao término do processo, não sei se isso já ocorreu, mas em caso de não condenação, no fim, como fazer para remunerar o antigo proprietário dos bens que foram vendidos? Ou seja, para mim não ficou claro se o resultado é obtido todos os meses, porque o dinheiro proveniente da venda é colocado numa conta bancária e no caso de uma não condenação, como é possível? Eu imagino que esse dinheiro deveria, neste caso, ser destinado ao antigo proprietário, não? No caso de decisão de uma sentença que inocente o ex-proprietário, existe evidentemente a restituição e a agência tem rendimentos, meios financeiros para fazê-lo, para restituir nesse caso. Eu falei há pouco em divisas. Existem casos, por exemplo, em que pegamos houve uma apreensão num certo momento e naquele momento o preço daquela divisa era X e aí houve um aumento consideravvel no câmbio. E eu vou falar agora, por exemplo, daquelas carros de luxo. Alguém disse que, às vezes, os carros de luxo, quanto mais velhos ficam, mais eles ganham valor. E é evidente que, neste caso, falando de divisas, também no caso de imóveis, existem nas discussões que ocorrem no momento de uma restituição, leva-se em consideração este tempo decorrido e possivelmente a perda financeira que aquele que injustamente perdeu o seu bem durante um certo número de meses ou de anos. Acredito que o nosso tempo acabou agora. Agradeço a todas as perguntas.